Hoje eu separei 5 itens para a gente conversar, porque, como a gente sempre fala, se você vive uma dinâmica de dificuldade, por exemplo, aqui diante desse tema, são as relações de trabalho, elas podem se manifestar de várias formas, como você pode estar sentindo. Às vezes você gosta muito do seu trabalho, mas não consegue ganhar dinheiro com isso. Às vezes você consegue ganhar dinheiro, mas está sempre... o dinheiro some, não é? Assim, coisas acontecem para o dinheiro sumir, prejuízos, acidentes, coisas acontecem, que a gente vai ver que não é bem acontecem. E você pode também estar hoje no momento que você, ou há muito tempo no momento, trabalhando com algo que você não gosta, não está feliz e está se arrastando às vezes há muito tempo. São dinâmicas que podem acontecer, são histórias que podem estar acontecendo com você. E há pessoas também que se percebem na vida observando e tentando entender o que eu quero fazer da minha vida, né? Ou até trabalho, até faço alguma coisa, mas não faço ideia do que realmente eu quero dessa vida profissionalmente falando. Então notem, são possibilidades diferentes. Então a gente não vai estar aqui para dizer exatamente como é a sua questão, o seu caso. Até porque o seu caso, como eu sempre falo, ele é único. Existe uma demanda, uma necessidade que eventualmente a gente tem de querer respostas simples para questões complexas. Não é possível, né? Você já deve ter notado que o ser humaninho ele é bem complicadinho, bem complexo, né? Maravilhoso, incrível, justamente por essa complexidade. Mas a gente se embola nos nossos próprios processos. Normal. Nós gostamos de acreditar que somos pessoas extremamente racionais. Eu sei muito bem o que eu quero da vida, eu sei o que é bom ou o que é ruim para mim e está tudo maravilhoso. Mas na prática não é bem assim. Quantas vezes a gente já se percebeu, você já se percebeu, fazendo algo que você não queria ter feito ou deixando de fazer algo que você queria fazer? Não é assim? Ouso dizer que acontece com todo mundo. Então tem algo que vem antes desse racional, antes dessa decisão clara e transparente, não é assim? Existem processos emocionais que nos levam a determinados padrões, que nos levam, inclusive, a repetições cegas. E, às vezes, o nosso apego a uma racionalidade extrema é tão grande, mas tão grande, que nós conseguimos explicar por A mais B, justificar uma bobagem que nós fizemos. Por A mais B, explicar o porquê daquilo, e todo mundo no entorno está assim, vixe, será que essa pessoa não percebeu? Né? Por quê? Muitas das vezes nós aprendemos a utilizar uma máscara de racionalidade, um muro, melhor dizendo, de racionalidade para não lidar com dores, para não lidar com algumas dificuldades, com marcas emocionais e traumas que são difíceis para a gente. Então é construído, né, como defesa essa muralha de racionalidade. Então a gente vai trazer alguns questionamentos para que você se perceba. As dinâmicas que a gente vai citar aqui, condutas de vida, experiências de vida de uma forma geral, são para que você se perceba, veja o quanto isso acontece com você. Mas nada, como eu sempre falo, substitui o seu processo, a sua vivência terapêutica. Só ela pode trazer à tona, né, e várias abordagens que a gente poderia citar. Aqui me cabe falar de constelação familiar, mas várias abordagens que você poderia vivenciar para trazer à tona qual é o caso que te acontece, o que você não consegue perceber. Como a gente sempre fala, o terapeuta ele cuida, ele não cura. O processo de cura é um processo pessoal, o processo de solução é um processo pessoal. Temos forças muitas das vezes para nos colocar em situações e também temos forças muitas das vezes para nos tirar de determinadas situações e sempre saindo mais forte quando isso é viável, né? Quando é lidado dessa forma, ok? Boa noite pessoal, tudo bom? E por fim, para a gente começar, peço a vocês que se esse tema foi interessante para vocês, interessante para alguém que você conhece, por favor, compartilha, é sempre importante. Aqui embaixo, canto direito, você tem um aviãozinho de papel, você pode clicar e enviar para alguém que você acha que seja pertinente e que passe por alguma experiência como essa. Da mesma forma, se algo que a gente está falando faz sentido, te toca de alguma forma, comenta aqui, ou então só dá um coraçãozinho aqui. Esse coraçãozinho ele indica que a gente está se entendendo, ou que está fazendo algum sentido para você. Então é bom que eu consigo ter esse acompanhamento, sei que está sendo útil de alguma forma. Tá legal? Beleza? Então vamos seguir aqui, tá? Mas como eu disse, sintam-se à vontade, mandem mensagens, eu paro, leio o chat toda hora, tá? É para isso mesmo. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as dinâmicas
que nos levam, muitas das vezes, a uma estagnação profissional ou dificuldade de crescimento profissional de uma forma geral, lidar com dinheiro, tá bem, tá vivo na sua profissão, não é assim? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu de passar às vezes anos numa profissão que não era a minha praia, não era para eu estar ali, não é? Ou se era para estar ali, eu não conseguia colocar todo o meu potencial para fora, porque eu não me sentia totalmente identificado com aquilo, não é? Então isso pode acontecer. Às vezes você está fazendo alguma coisa e às vezes você está fazendo alguma coisa temporária, é porque você tem uma necessidade daquele momento, não tem problema nenhum, né? A vida tem altos e baixos, a gente vai falar sobre isso, mas se você está há anos num lugar que você sente que não é para você estar, né? Não que tenha algo de fora definido, você não se sente bem, ora, parte da sua vida está sendo jogada fora. Então esse clique tem que ser dado. O que falta para fazer um movimento? Não é? Ou o quanto você está buscando alternativas? Porque se não está, você de certa forma está concordando com aquilo que está acontecendo. Por que ficamos parados? Por que esperamos? Não é assim? Ou por que tropeçamos no mesmo lugar? É disso que trata quando a gente fala das dinâmicas sistêmicas de uma forma geral. Tá legal? Então, lembrando, seu caso é único e a experiência no processo terapêutico ela é própria, ela é única. Ainda que eu fale algumas dinâmicas aqui que vai te tocar, vai bater ali na tua questão, podemos saber o que acontece, mas não vamos saber o porquê acontece, como isso se deu, qual é a parte da história que você precisa tomar. E todo o processo terapêutico ele acontece dessa forma. Os movimentos que nós paramos na vida, as histórias que nós estamos arrastando ou repetindo, quase sempre vão mostrar para a gente, nas dinâmicas sistêmicas, ou a constelação traz isso à tona, onde o movimento parou, onde foi a marca, onde foi o trauma. Qual foi a situação na minha vida que me afetou e eu paralisei, eu parei ali. E isso está trazendo tantas consequências na minha vida. A constelação traz à tona aquela história, mesmo sem a gente saber de nada, não é? Pelas representações, traz à tona aquela história e aquele sentimento onde eu recalquei, onde eu estacionei, para que você possa olhar, perceber, lidar com aquele sentimento na sua totalidade e você tenha essa base, essa ponte para seguir o movimento que foi interrompido lá atrás e seguir para a sua vida. Percebe? É sempre um processo, como eu disse, cuidar para que você faça o movimento. Cuidar para que você cure. Esse é o ponto principal de um processo terapêutico. Tá bom? Então vamos lá. E a gente tem que, para a gente começar a falar um pouquinho sobre sucesso, e eu quero sempre, quase sempre quando a gente fala de trabalho, é um tema que é importante falar, é sucesso versus felicidade. A gente aprende muitas das vezes, como a nossa sociedade é muito voltada para a produção, né? Assim, então uma pessoa produtiva é uma pessoa feliz, deveria ser, né? E não é, não é. A gente sabe muito bem que tem pessoas altamente produtivas e que estão ali no burnout, né? Estão estourando, não estão aguentando mais. Então, que produtividade é essa? Né? Para quem? O ponto principal, e uma das coisas que foi vista em constelação, né, vocês, para quem tiver interesse em buscar algum trabalho do Bert Hellinger, que foi o organizador desse modelo terapêutico, vocês podem procurar uma sequência de livros chamadas Ordens do Sucesso. São 3 livros onde o Bert vai lidando em seminários com vários processos terapêuticos e vendo muitas repetições, né? E isso foi organizando um livro. E o primeiro deles é chamado Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Êxito na vida, êxito na profissão. Porque ele foi percebendo que é a mesma coisa. Não tem essa coisa de sorte no jogo, azar no amor. Não, não é? É a coerência com quem nós somos. Quando nós estamos no nosso lugar de força, coerente com quem nós somos, honesto com quem nós somos, porque trata-se disso também, a gente consegue exercer 100% da nossa potência. Onde? Na profissão, nos relacionamentos, na família, na saúde. É o nosso natural, percebe? É natural nosso expressar a nossa forma de viver numa profissão. Expressar quem nós somos no relacionamento. Expressar quem nós somos, né, no cuidado com a saúde de uma forma geral. Então, o antinatural é não fazer isso. O antinatural é agir contra a própria saúde, por exemplo. Por quê? Vou dar um exemplo bobo aqui, mas por que você, sabendo que talvez esteja acima do peso
e que esse peso pode prejudicar a sua saúde, por que você não muda determinados hábitos? Percebe? Tem algo que vem antes. Se fosse pura lógica, você apertava o botãozinho e mudava tudo na tua vida. Tem algo que vem antes. E tem algo que vem antes nas relações de trabalho, relações amorosas e por aí vai. Relação com os filhos e por aí vai. É assim? Sucesso e felicidade caminham juntos. Não é? É estar bem consigo mesmo. Eu consigo expressar com leveza quem eu sou. Eu consigo agir no trabalho, né, com a minha totalidade. E assim vai. Né? São os desdobramentos naturais desse processo. Para que a gente perceba. Não tem diferença, né? Pelo menos a gente foi vendo assim nesse processo, o Bert Helling lá atrás, né? Nesse modelo terapêutico que começa a ser organizado na década de 70, para quem está chegando e não sabe. E ela tem esse expoente, esse lançamento constelação familiar, segundo Bert Helling, nesse modelo que a gente conhece, a partir da década de 90, no ano 90, literalmente, quando foi lançado o livro A Simetria Oculta do Amor. Mas perceba, um processo que foi desenvolvido desde a década de 70 e vendo repetições, repetições, repetições em várias organizações do mundo, em várias famílias, em culturas diferentes no mundo, alguns padrões muito semelhantes. Sempre lembrando, história de cada pessoa, cada família única, mas atravessando coisas semelhantes. E nesse livro, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, o Bert foi vendo que não acontece exatamente dessa forma como a gente acredita, de tenho sucesso na minha carreira, mas a minha vida familiar, ou a minha relação com a minha família de origem é terrível. Não é? Essas duas coisas caminham juntas. Né? Essa expressão de quem nós somos, como dizia a minha avó e dizia provavelmente sua avó também, você não é filho de chocadeira. Né? Assim, não somos filhos de chocadeira, nós temos uma origem. E essa origem faz parte de quem nós somos. Gostemos disso ou nem tanto, mas faz parte de quem nós somos. Por mais que a gente veja muitos defeitinhos e problemas, a nossa força também está ali também. Então perceba, muitas vezes a força que te falta para agir, para conquistar, para realizar, é justamente aquilo que você rejeita no seu sistema de origem, na sua família, nos seus primeiros afetos. Teve alguém que falou outro dia, acho que foi até a Patrícia, não sei se você está aqui, Patrícia, né? Se tudo se resume a pai e mãe, não é assim? Claro que não. Mas a maior parte das nossas relações afetivas, nossos padrões, eles têm um vínculo muito profundo com a nossa relação, não é? Nosso afeto dessa relação pai e mãe. Parece absurdo, mas, gente, para pensar. Os primeiros anos da sua vida, os primeiros anos, no plural, da sua vida, você levou só para perceber que você e a sua mãe não são uma coisa só. Olha que curioso. Como foi visto por Freud e reforçado por Winnicott, outro grande psicanalista da história, não existe bebê. Aliás, é uma frase impactante, né? Imagina Freud numa convenção ali com vários médicos falando, bom, primeira coisa, não existe bebê. Bebê não existe. O que existe é a relação bebê-mãe. Bebê-mãe com hífen é uma coisa só. Quem já teve aqui filho sabe, né? Os primeiros anos é uma entidade, é uma simbiose, é uma entidade única. O bebê vai se experimentando, não é, dissociar da mãe com seus processos, com algumas intervenções, com a ajuda de outros afetos, em especial a gente cita sempre aqui o pai, não o único, mas em especial, né, o pai que normalmente, não sempre, mas normalmente é o primeiro outro. Né? A gente brinca, a gente chama de alien. Quem é esse alien? Porque alien significa outro. Né? Então o pai muitas das vezes é o primeiro outro, é aquele que ajuda a separar. Não é? Te ajuda a descobrir que solto daquela entidade mãe você ainda existe, você sobrevive, né? Por mais que seja desafiadora a esfera do pai, né? Tem gente que fala assim, meu pai foi um irresponsável. Ok, essa força aí é importante para você também, né? Então note, a gente vai aprendendo esse processo, por isso que quem tem filho aqui já deve ter experimentado, quem teve filho pequeno, ou está com filho pequeno, ou teve filho, né? Passou por esse processo, deve ter observado a fase de experiência com o que a gente chama lá de objeto transacional. Né? Que objeto transacional? É um travesseirinho, é um paninho sujo, encardido, cheio de catarrinho, né? Com muita coisa do bebê, da criança ali, que ele vai, é uma porqueirinha que ele está sempre junto. Esse objeto transacional,
é um objeto que ele usa para substituir a mãe e se perceber diferente dela. É quem faz companhia quando ela se vai, né? E ela vai. Carlos, mas eu sempre fui presente na vida do meu filho, mesmo quando ele era bebezinho. Você ir até a cozinha e retornar já é uma ausência terrível para o bebê, para aquela entidade que se percebe única, né, com você, unida totalmente com você. Mas esse processo também é importante para ele se perceber dissociado, pouco a pouco se experimentando o indivíduo. Percebem isso? Então a gente passa os primeiros anos da nossa vida percebendo que nós somos algo além dessa mãe, somos para além dessa mãe. Imagina o quanto isso nos afeta e levamos para o resto da vida. E exatamente por isso, há coisas na nossa vida, há lugares, né, faces da nossa vida onde a gente ainda permanece totalmente ligado. Há lugares da nossa vida, faces, papéis da nossa vida, que a gente ainda se percebe, se experimenta com o cordão umbilical ligado ainda. Esse cordão umbilical não foi cortado, não é? E assim vai. Estou citando aqui a relação com a mãe, com a grande mãe primeiro, mas isso também acontece na esfera do pai, não é? Lá em psicanálise a gente vê a esfera da mãe. Em algum momento a criança deve fazer esse movimento para fora, em especial para a esfera do pai, e retornar quase sempre a essa esfera da mãe, né? Perceber esse contraste onde ele se nota o indivíduo. Então isso é uma construção, tá? Estou falando aqui bases para a gente chegar às dinâmicas sistêmicas e falar das relações de trabalho. Porque às vezes a gente fica pensando, caramba, mas eu tenho um problema profissional, nunca consigo crescer, desenvolver, ou cresço, ganho dinheiro e estrago tudo, me arrebento, arrumo briga no trabalho, coisa do gênero. O que isso tem a ver com a minha família de origem, né? O que isso tem a ver com a minha família de uma forma geral? E não são eles, pessoalmente. São os nossos afetos, essa construção afetiva, essa colcha de retalhos que vem a partir dos nossos primeiros amores que nós levamos para o mundo e projetamos. Cobranças, medos, expectativas da nossa família de origem, o que nós ainda cobramos deles, tendemos a cobrar dos outros, de todo mundo que aparece à nossa frente. E também nas relações de trabalho. Por isso são os lugares onde nós ficamos mais atentos. Mas tem tantas outras coisas, tá? Então eu vou falar aqui de 5 itens. E o primeiro deles é sobre sair da esfera dos pais. Ou como a gente sempre fala, perceber o quanto você ainda está na esfera dos pais. Então primeiro é uma autoanálise, uma avaliação. Perceba, não é possível que uma muda de planta se torne uma árvore frondosa abaixo de outra árvore frondosa. Não é possível que um pintinho ganhe força e se torne um galo, uma galinha, abaixo das asas de outra galinha. Estão entendendo o que eu estou querendo falar com essa analogia? Então, ali embaixo da árvore, ali embaixo da galinha, é quentinho e gostoso. E por isso mesmo é confortável. O movimento de crescer, de ascensão, é um movimento de abandonar esse ninho, abandonar a sombra da árvore original. E isso precisa ser feito, apesar de algumas pessoas virarem e falarem assim, mas isso aí eu já fiz, inclusive, quando eu tinha 15 anos de idade. Né? Assim, esse movimento precisa ser feito com muito respeito também, porque senão eu vou arrebentando tudo e vou para a vida, mas permaneço com saudade. A saudade, ela se manifesta de uma forma de cobrança, de crítica, de condenação. Critico, condeno, julgo tudo o que aconteceu, mas no fundo é só saudade. É só meu desejo de que fosse diferente. Queria tanto que tivesse sido diferente, tanto que tivesse sido gostosinho, não é assim? E nem sempre foi, mas foi exatamente o que era necessário. Se não fosse, seria diferente. É estranho falar isso. Em constelação fala-se muito, tem uma frase do Bert Hellinger que às vezes é muito confundida também, que é quando a gente fala aceitar o destino como ele foi. E aceitar o destino não significa a ideia de algo pré-determinado. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com algo místico, ok? Aceitar o destino é um olhar para a história como ela foi. Só que olhar, porque não tem como voltar no passado, não tem como fazer diferente. Não importa se eu gostei ou não gostei, não dá para mudar. Foi do jeito que foi. Mas o problema não é como foram as coisas. O problema é como eu lido. E já que a nossa memória é afetiva, é emocional, né?
Você se lembra o que você comeu naquela data de almoço comemorativa, mas você não se lembra que você almoçou anteontem, por exemplo. Provavelmente não, porque não teve uma relação afetiva para você. Então isso passa batido. Mas aquilo que nos afeta, olha o termo, aquilo que nos importa, ou seja, trazer para dentro, fica marcado. Olhar o destino como ele foi significa olhar para as coisas boas e pesadas. Há pessoas que só olham para as coisas pesadas e isso atrapalha seguir para a vida. E há pessoas que só olham para as coisas boas e isso atrapalha seguir para a vida, não é? Também acho que foi a Patrícia também que falou lá no grupo, né? Lá no nosso grupo de Instagram, ou do WhatsApp, perdão. Mas é normal a gente ter cobranças e expectativas em relação aos nossos pais, ver erro, ver que coisas poderiam ter sido diferentes. É normal, mas o quanto isso está marcado é o quanto me limita também a avançar. E apesar de ser normal, não é unânime. Há pessoas cuja dificuldade de avançar para a vida é o oposto. É por olhar, por exemplo, para uma mãe perfeita, divina, que sacrificou a sua vida em prol dos outros. Se eu tenho essa visão absoluta de uma mãe divina, eu certamente sou uma pessoa que vivo papéis e uma cobrança extrema, né? Abro mão de viver a minha vida, os meus prazeres, o que eu gosto, desculpa, bati no microfone, o que eu gosto, os meus prazeres, né? Para cumprir um papel que é o certo. Essa ideia de é certo constantemente fica batendo na minha cabeça, para que eles tenham a visão de uma mãe divina, perfeita ou vítima, né? Que sofreu muito na vida e pelos outros ou diante de alguma circunstância e nunca teve responsabilidade sobre nada, né? Perceba, o nosso olhar para a mãe, para o pai, para esses nossos primeiros afetos, em especial esses dois, é como eu também me percebo. Trata-se da minha força, né? Quase sempre o que eu critico, inclusive, é algo que eu também tenho muito forte, né? Assim, quando alguém fala assim, eu não me dou com meu pai, porque meu pai é muito teimoso, muito turrão, eu sempre dá vontade de dar uma risada, porque assim, só ele, será que é mesmo? Normalmente quando as pessoas se atritam assim é porque elas são muito semelhantes, ela tem coisas ali que colidem, né? Assim, normal. Tomar essa força nos facilita, né? Tem aquele ditado que é bem terapêutico, é bem psicanalítico, né? Que diz assim, aceita que dói menos. Nossa, quantas vezes você ouviu isso e você ficou atravessado, não é assim? Cara, você é muito semelhante ao seu pai, à sua mãe, numa determinada situação. Aceita isso. Não consigo aceitar. Tudo bem, tem seu tempo. Não quer dizer que você é o clone deles. Não é, certamente não é. Mas é justamente por essa mistura de afetos que você é um indivíduo. Você pode ter a sua história. Você é a vitamina bem batida da sua ancestralidade. Porque, inclusive, papai e mamãe também não são filhos de chocadeira. Eles também tiveram uma história. E eles tiveram também uma relação, uma construção afetiva em relação aos próprios pais. E aos pais desses, e aos pais desses, e aos pais desses. E assim vai, né? Renato está falando aqui, não mudamos o que aconteceu, mas como nós sentimos em relação ao que aconteceu. Exatamente. É o que a gente fala aqui no processo terapêutico, né? Tem um movimento interrompido. Tem um lugar na história que a gente paralisou. E tantas consequências estão vindo disso. No processo terapêutico a gente consegue dar um passo além. Perceber um todo, pisar com mais segurança e continuar seguindo. E vai ter a estrada pela frente, né? Então, sinais que você está ainda na esfera dos seus pais. Isso para todo mundo é uma avaliação, tá? Porque estar na esfera dos pais significa que eu ainda não fui para o mundo, não tomei meu espaço. Para crescer e ser toda potência, não sair debaixo da árvore, da sombra da árvore. E essa permanência na esfera dos pais, ela é via de mão dupla, não é? Não vou porque não tenho força, mas não indo, não desenvolvo a força. E assim vai. E às vezes esses pais também estão somando para isso, né? Faz parte. Tem gente que fala assim, meus pais sempre fizeram tudo, resolveram tudo, é por isso que eu não consigo ter força para vencer na vida. Maravilha! Isso deve ter sido realmente muito pesado e é pesado, né? Quando você é uma criança. Mas a partir do momento que você se torna um adulto, respeitando que isso faz parte de você, é constituinte, o que você está fazendo agora com isso? O que você está fazendo agora com essa dificuldade que você tem? Não é? Porque os pais dão o suficiente para a gente ir para o mundo, do jeito que puderam. Esse é o movimento da infância, a adolescência, quando a gente começar a atritar, esse atrito já sou eu, né, me empurrando para fora e seguir.
Há coisas que acontecem na vida que às vezes fazem a gente retornar, não é? O melhor seria não retornar, mas se retornou, que seja rápido. Que seja rápido. Porque a gente não percebe o quanto a gente fica estagnado. Sem perceber, a gente fica estagnado, a gente deixa para depois, a gente relaxa e por aí vai. E isso pode acontecer por muitos motivos. Inclusive, a aliança, a necessidade e desejo de se manter aliado, por exemplo, a um papai, a uma mamãe. Né? Me saboto para permanecer com vocês. Me saboto para permanecer aqui. Ou cuidando de um pai, de uma mãe, ou então porque não me sinto no direito, se um deles não teve sucesso, e eu vejo como vítima, também não me sinto no direito de ter sucesso. Faço sem perceber. Oportunidades surgem e eu perco prazos, não é? Faço escolhas erradas e vou fazendo movimentos cegos. Então, essa esfera, ok? Isso pode estar acontecendo também. Então, perceba, o que pode acontecer? Dependência financeira é mais evidente delas. De alguma forma, eu sempre percebo escorregando e indo pedir ajuda. Mas é exatamente essa ajuda que me faz escorregar. Percebe? Como uma coisa está ligada à outra. Se eles não existissem, qual o jeito que você daria? Se eles não existissem, qual o jeito que você daria? Quem tem uma família aqui, às vezes dá um apoio financeiro, coisa do gênero. Pensa nisso. Esse é o movimento de você se perceber dando os primeiros passos para fora. Às vezes, não é seu caso, mas às vezes existe uma dependência afetiva, por exemplo. Tudo que você faz na vida e tal, você tem uma necessidade muito grande de contar para os seus pais? Expressar para eles? Não, caso a minha vida... Outro dia eu escutei uma pessoa falando isso, mas todo tipo de problema, né, compartilha, às vezes, num grupo da família. Não, mas aí a gente está falando das coisas do dia a dia. Mas seus pais estão nesse grupo? Né? Isso quer dizer que você tem que manter segredo da sua vida para os seus pais? Claro que não, mas seus problemas são seus problemas. Né? E às vezes esse movimento de compartilhar também é muito forte, porque em algum nível você também se mete nos problemas dos seus pais. Em especial, e o mais perigoso de todos, o problema de relacionamento do papai e da mamãe. Note, são seu pai e sua mãe, mas a relação de casal deles tem nada a ver com você. Inclusive, ela existia antes de você. Não é doido isso? Então, o problema dos grandes é dos grandes. Assim a gente vai aprendendo a assumir o nosso lugar de força. Não é? Com os pais eu sou pequeno, com os filhos eu sou grande, com os irmãos cada um tem sua ordem, com os companheiros somos iguais. A regrinha, né? Claro que você pode não perceber engessado desse jeito, mas são pequenos movimentos no dia a dia que a gente vai notando, às vezes, confusão de postura, ok? Então veja isso. Qual é o seu nível de dependência financeira, afetiva, moradia, né? Não, Carlos, eu moro no Japão. Minha família mora no Brasil, eu moro no Japão, né? Perfeito? O dinheiro para essa manutenção desse lugar no Japão é seu? Primeira pergunta. Segunda, como é a relação e contato com esses pais, se ainda é possível, né? Se ainda são vivos, por exemplo. Já vi casos, por exemplo, de pessoas que moravam em outros países, inclusive, mas não abriam um refrigerante sem perguntar para a mãe. Estou exagerando aqui, mas sabe? Quando está em dúvida e sempre busca conselho, sempre busca ali... Carlos, mas é muito bom ter conselho das pessoas mais experientes. Claro que sim, mas o tempo inteiro talvez a sua vida esteja complicada justamente por causa disso. Porque mesmo as pessoas mais experientes que dão conselhos, elas dão conselhos segundo a sua própria vivência, a sua própria experiência. Mas só você vive a tua vida, só você calça os seus sapatos, só você sabe como é. Qual é a resposta certa para você? É um movimento seu. Né? Certo ou errado, ainda assim, é o seu movimento de vida. Dando certo ou dando errado, foi certo porque você agiu. Simples assim. E por isso você pode ter aprendizados que vão te fortalecer. Sempre que a gente precisa da opinião do outro, é muito confortável. Porque se der errado, também eu fui escutar o que fulano falou. Já perceberam gente fazendo isso? Então a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Não é assim? Então perceba o seu lugar de força. Né? Quando nós saímos da inocência, a gente consegue agir. Volto a dizer, dando certo ou dando errado, foi escolha sua, você fica mais forte. Não importa, você fica mais forte, você fica mais experiente e você consegue avançar. Ok? Então fica atento principalmente a essa última questão
desse item de estar na esfera dos pais. Você anda se metendo muito no problema deles? E note, não tem problema nenhum, por exemplo, um filho ajudar os pais na velhice, ajudar com coisas que eles não conseguem mais fazer. Mas veja até onde vai o nível disso. Você está se metendo em coisas que eles sempre fizeram, ou coisas que eles dão conta, né? Por que você está se metendo num problema que não é seu? Sem perceber, a gente pouco a pouco vai anulando a nossa própria vida também. Quando eu estou no lugar de outro, eu não estou no meu lugar. E é cansativo. Quando eu vou viver a minha vida, eu não tenho força, eu não tenho energia. Eu passo tanto tempo resolvendo o problema dos outros que quando está no meu momento, eu não tenho força. Percebe isso? Vocês conhecem alguém que faz isso? Fala aí comigo, compartilha aí comigo. Vocês estão tão quietinhas, tão quietinhas. Olá, olá, boa noite pessoal, agora estou vendo vocês. Boa noite. Shirley, Luciana, Sara, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vamos lá. Dos 5 itens, falei aqui da esfera dos pais. É importante que você tenha o seu espaço, no seu tempo, dentro da sua possibilidade. Carlos, mas assim, é muito complicado porque está tudo muito caro, muito difícil. Eu sei como é, né? Tá todo mundo dentro da mesma realidade, mas alguns vão ascendendo e outros não. Então, dentro dessa mesma realidade, dentro dos limites dessa mesma realidade, por que é possível ter avanços e eu não estou tendo, né? Note, para quem está fazendo esse movimento, por exemplo, da saída da casa dos pais, em especial, ou de alguma espécie de dependência dos pais, eu preciso te avisar. Você provavelmente não terá o mesmo, assim que você sai, assim que você faz esse movimento, provavelmente você não terá o mesmo padrão. Seu padrão de vida vai cair? Ele não vai cair. Não é do seu padrão de vida, é o padrão de vida da sua família de origem, percebe? Você vai descobrir o seu padrão. Não, Carlos, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, bem realizado, aí eu vou fazer tudo. Então, preciso te contar que isso vai ser muito mais difícil, porque o conforto vai te atrapalhar muitas das vezes. A procrastinação toma conta do seu ser muitas das vezes. Então, não. Descubra quem é você. Até para os relacionamentos, tá, pessoal? Seria ideal se cada um tivesse a experiência de poder morar sozinho, se descobrir, se conhecer, se experimentar e aí decidir estar com uma outra pessoa. Não porque precisa, mas porque quer. Seria o melhor dos mundos, né? Mas aqui no Brasil, normalmente a gente faz outro movimento. A gente sai do casamento com os pais já entrando no casamento com outra pessoa. E eu nunca descubro quem eu sou. Vou no meio do caminho vendo que algumas coisas não são legais, descobrindo que eu não estou tão feliz e vou me embolando. Vou trocando o pneu do carro com o carro em movimento, não é assim? Então deveria ter um momento para cada coisa. Faço isso, bem isso, como é bom ouvir tudo isso, gratidão. Então, eu sei porque isso normalmente acontece. Então note, tem coisas que vão chamar a atenção de uma pessoa, tem outras que vão chamar a atenção de uma outra pessoa, mas são dinâmicas comuns, tá? Porque, pessoal, isso que a gente está falando aqui não vai te levar necessariamente a uma escassez de dinheiro. Há pessoas que, por uma dificuldade de tomar essa história com a família de origem, com um machucado emocional ainda muito grande, têm muito dinheiro e nunca estão felizes. É como beber água do mar. Precisa mais, mais, mais. Fama, sucesso, dinheiro e está se destruindo, se destruindo, se destruindo. Já viram pessoas fazendo assim? Quantas histórias de artistas, de pessoas famosas e se destruindo? Por que ele não tem essa tranquilidade de lidar com o sucesso, com o dinheiro, com as condições? Você vê às vezes, por exemplo, né, um jogador de futebol que tem sucesso, tem condição financeira, tem fama e tem ali a vida dele, tem uma relação bacana, tem seu hobby, tem família e segue. E tem outro que só se destrói, se mata, e droga, e festa, e exagero de tudo quanto é espécie. Por quê? O que acontece tendo as mesmas possibilidades? Entende? Então não tem a ver com dinheiro. Dinheiro não é causa, dinheiro é consequência. É disso que a gente vai falar aqui hoje. E a gente vai se percebendo, tá? Por isso estou solteira, vou lendo aqui, né? Todas as mensagens. Estou solteira, levei anos para começar a me descobrir e saber quem eu sou. É isso. Pessoal, não tem a ver com relação amorosa, não é o tema de hoje, né? Mas só para pontuar, cuidado com expressões do tipo, quero achar alguém que me complete. Tá faltando alguma coisa? Percebe isso? Alguém que me complete. Não, eu quero alguém que some. É diferente. Eu sou um. Somados, nós damos mais. Cada um com a sua parte, nós damos mais. Mas eu sou um. Não está me faltando, eu não sou meio. Né? Cuidado com a ideia de metade da laranja.
Como eu sempre falo, 2 laranjas fazem mais suco ainda. Não precisa ser metade. Porque se você fosse metade, você vai encontrar outra metade. Alguém que está com uma falta muito grande também. E essa relação normalmente é tumultuada, com ciúmes, cobranças, não é assim? Insegurança de todas as formas. Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de relacionamento? Mas relacionamento vamos falar outro dia. Você completo. Você tomando a sua força. Você 100% no seu lugar. Isso é um processo, ok? Vamos lá. Segundo, estar no seu lugar de força. Segunda dinâmica que a gente tem que ficar atento. Estar no seu lugar de força. Qual é o meu lugar? E isso não envolve só essa família de origem, né? E principalmente não só os pais, mas também a nossa relação com os irmãos, com os nossos primeiros afetos, até com amizades. Você está a demanda, por exemplo, de ajuda, de apoio, está sendo muito grande, né? Mesmo com amigos. A relação com amigos ou com parceiros é uma relação de troca. Eu somo, ele soma, eu somo, ele soma, eu somo, ele soma. E assim vai, a gente vai crescendo. Quem não está somando, está subtraindo. Eu vou repetir essa frase. Quem não está somando, está subtraindo. E também subtrai porque você está permitindo. Porque subtrai uma vez, ok? São os desequilíbrios normais de uma relação. Subtrai 2 vezes, bom, aí, né, começa a ter cúmplice. E esse é o ponto principal. Por que você tenta dar tanto? Ou por que você cobra tanto? Normalmente o que eu espero, cobro, é projetado em tantas outras coisas, né? E aqui perceba então, qual é o seu lugar de força? Principalmente quem tem histórias muito pesadas, dores e perdas na família, na relação com os pais, com os irmãos, quem tem irmãos falecidos, quem tem irmãos que sofreram acidentes graves, que mudaram a vida, quem tem irmãos, por exemplo, que tiveram alguma limitação ou deficiência. É normal, comum a dinâmica sistêmica onde eu carrego alguma culpa quando eu começo a ter sucesso, quando eu começo a me destacar. Por amor e lealdade eu saboto. Essa, inclusive, foi uma dinâmica que eu me descobri há muitos anos atrás, quando eu, inclusive, estava numa profissão que não tinha nada a ver comigo, mas eu estava lá, né, por muito tempo. Foi muito boa, acrescentou muito na minha vida, mas sempre tinha algo que me machucava. E numa constelação veio à tona, apareceu. Eu, por exemplo, tenho um histórico familiar de muitos falecimentos na família, incluindo de irmãos em tenra idade, e de certa forma eu me percebi ali ligado. Quando aquilo veio, sabe quando você fala assim, não, está resolvendo na minha vida, isso aí eu nem penso nisso, está tudo tranquilo, é o que normalmente a gente faz. Mas quando vem à tona, aí vai lá no fundo, né? Que direito eu tinha de ser feliz, ter sucesso, quando esses irmãos não puderam? Note, isso não é racional. A gente só segue a vida e não se percebe escorregando e caindo, escorregando e caindo. Esse é um movimento de amor. Eu tenho sucesso também por eles, né? Porque eles não puderam viver a vida deles, eu vivo a minha vida também por eles, né? Sou feliz, sou próspero, sou toda a potência e no meu ritmo, no meu tempo, também tem isso, né? Tem um desespero de ter sucesso, custe o que custar. Está disputando com quem? Quem é que você suspeita que está te olhando? Ainda tem uma sombra te olhando e te cobrando, né? Quem é essa pessoa que você tem que provar alguma coisa? Percebe? Às vezes essas dinâmicas na nossa história a gente vai arrastando a vida inteira, tá? Quem não está somando está subtraindo. É a frase tá vendo só? A gente acaba sempre escorregando indo para relacionamento amoroso, não tem jeito, né? Muito bem. Então, está no seu lugar de força, como eu citei lá no início, seu lugar. Mesmo na ajuda na relação com outras pessoas. Quero ajudar alguém, eu estendo a mão para que essa pessoa segure a minha mão. E lá na frente eu também vou precisar e vou estender a mão, ou vou pegar a mão de alguém que está estendendo, entende? Eu não pulo no buraco junto com a pessoa. Eu não salto no abismo junto com a pessoa. Ela está lá, de alguma forma ela se colocou lá. Quero ajudar, mas aqui, ó, mão estendida. Vem, eu te ajudo. Eu te dou base para que você faça o movimento. Essa é a ajuda, essa é a relação com amigos, essa é a relação com sócios e por aí vai. E parceiros também, tá bom? E finalmente vamos chegando aqui para falar daquelas primeiras relações afetivas incríveis. Papai, mamãe, é assim? E no final a gente vai falar dessa identificação. Já falei aqui um pouquinho mais da identificação com os mortos.
A nossa relação com esse primeiro grande amor, que é a nossa mãe, e faço uma pausa dramática, porque vão ter aquelas pessoas que pensam assim, amor é seu, né, cara? Porque se tivesse a minha mãe, só você não percebe quanto amor há. Porque, como eu disse no início, na nossa infância, principalmente primeira infância, o amor é extremo, porque parece que somos uma coisa só. Mesmo quem foi abandonado, esse sentimento de que está faltando algo, ele muitas vezes é levado a vida inteira. Só quando eu posso, no processo terapêutico, olhar para toda a história e me perceber, né? Olhar inclusive para além dos nossos pais, quando eu olho para além, quando eu olho principalmente para a partir da minha mãe, avós, bisavó, vejo toda essa história, não preciso saber, mas a ligação emocional de toda essa história, eu consigo ver os indivíduos, eu consigo ver as dores pessoais, eu consigo ver seres humanos para além dessa cobrança de divindades que normalmente nós temos sobre os nossos pais. E a chegada à mãe, a ida até a mãe, é o nosso primeiro sucesso na vida. Agarrar um seio, dar-lhe uma dentada ali, ainda bem que a gente não tinha dente, né? Dar uma dentada e sugar, isso é um processo ativo. A gente já nasce vitorioso, fazendo força, berrando a plenos pulmões, agarrando o seio e sugando, se pudesse, sugava a alma daquela mulher, né? Assim. Por quê? Porque ele já nasce com atitude. Esse é um movimento natural. Há processos que nos impedem disso. E há marcas que a gente leva por conta disso. Há pessoas que têm histórias que já nesse movimento do nascer não pôde ter acesso à mãe por uma doença, por uma complicação. E isso fica marcado. Isso não define a sua vida, mas fica marcado. E precisa ser trabalhado muitas das vezes, né? Então são movimentos que eventualmente acontecem. Conforme a gente vai crescendo, vai se percebendo diferente, essa atitude, né, deveria ser de cada vez precisar menos dessa mãe para tomar essa força e buscar na vida. Mas quando isso não acontece, quando eu continuo desejante dessa mãe, cobrante dessa mãe, conforme eu vou crescendo, com o desejo de que ela fosse diferente, normalmente eu fico esperando isso da vida também. É a forma como eu projeto a vida, em especial a profissão. E por que não me reconhecem? Por que não me pagam bem? Por que não me promovem? Por quê? Olha, no meu lugar de força, eu vou falar, vou botar a banca ali, fazendo o meu trabalho, soterrando assim de resultado. Toma, cadê o meu? Carlos, mas você não está entendendo, onde eu trabalho não tem esse tipo de reconhecimento. Por que tu está lá? Não, cara, porque o mercado está difícil. Ninguém disse para você sair de uma vez, mas você está buscando outra coisa? Você está com o currículo na rede? Você está fazendo seus contatos? Porque uma coisa é o resultado não ter acontecido ainda, mas você está fazendo por onde? O que a gente sempre precisa observar é isso. Qual é o movimento que está me impedindo? Note que a estagnação ela é resultado, ela é consequência, ela não é causa. Né? E as relações com dinheiro também são assim. Dinheiro não é causa, dinheiro é papel moeda. É como a gente diz, é moeda de troca. Serve para trocar. Um papel que alguém pintou um dia e disse que valia alguma coisa, mas não vale nada, é papel. Hoje em dia nem papel mais, né? É crédito. Pouco a gente usa papel. Eu nem lembro mais como é que é a nota de dinheiro, é só crédito. Não é? Mas perceba, há uma relação de troca. Como é que eu estou trocando? O Bert vai chamar a atenção do quanto é importante tomar a força da nossa família de origem para levar isso adiante, levar para a vida, para servir a vida. A consequência disso é dinheiro. Por exemplo, as empresas que sequestram o dinheiro, você vai ver elas fazendo alto e baixo. Dê um boom financeiro, daqui a pouco vai lá para baixo. E as empresas que servem a vida, os profissionais que servem a vida na melhor qualidade, servem a vida melhor, a vida de pessoas, e a mais pessoas, crescem. Servir, modificar, contribuir para a vida das pessoas. Se você contribui para a vida de uma pessoa, 10, 20, 100, 200, é natural ganhar dinheiro. Percebe? Porque é uma simples troca. Vamos lá. Perguntas aqui. O fato do meu pai perder a mãe em um acidente quando ele era criança pode influenciar, então, no fato dele financeiramente o trabalho não estar bem até hoje? É aquilo que eu falei. Pode? Pode. Certamente pode. Mas é isso? Não sei. Não tem como saber. Tá? E isso você está falando, a gente está falando aqui da história de um pai. Quando é a nossa história,
que aí eu poderia te falar diretamente, quase sempre a história que a gente tende a contar para justificar não é o fato. Quase sempre o culpado, os vilões que a gente elege na história não são exatamente os vilões. Não que esse caso aqui seja de vilão, só estou dando um exemplo. Quase sempre o que está impedindo a gente de crescer é algo que a gente não sabe que não sabe. Mais uma frase bonitinha, eu vou repetir. O que está me impedindo de crescer, de ter sucesso, de conseguir coisas que eu quero, é algo que eu não sei, que eu não sei. Percebe isso? E por que eu quero o que eu quero? Certa vez uma pessoa veio para uma constelação e ela falou o tema da constelação, e a gente lida com todo o tema que vem, mas é importante que fique muito claro para a própria pessoa o que ela está buscando. E ela falou assim, eu vim porque eu quero trabalhar questões minhas porque eu quero ser milionário. Falei, maravilha. Minha primeira pergunta é, por quê? E ela não soube responder. Foi a primeira trava. Foi assim, não, porque é bom, porque, lógico, tem todo o direito. Por que não? De crescer, ganhar mais, por que não? Mas, por quê? E aí foi mais difícil. Identificamos uma questão ali e fomos para a constelação. E na história dela trazia ali uma sombra de cobrança muito grande, uma disputa com alguém do sistema. No caso, provar ao pai o quanto ela era, né, capaz. Então essa cobrança às vezes nos leva a um desespero de ter resultado. E muitas das vezes, se isso está acontecendo, ter resultado financeiro é a pior coisa que poderia acontecer. É onde as pessoas se destroem. Entende? Então é necessário um movimento de amor e de muito respeito. Tá lidando com as nossas questões próprias para assim avançar. Até porque ser milionário não deveria ser o objetivo, né, pessoal? Deveria ser consequência. O objetivo é servir, contribuir, acrescentar, melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo de uma forma geral, servir a vida. Tomei a vida com tudo que ela me deu. Agora eu contribuo, agora eu devolvo para o mundo. Não é assim? E o resultado? Dinheiro, prosperidade, por aí vai. É um movimento. Sinto que me falta também de certa forma. A Sara está falando aqui. Desculpa, só li o final agora, tá, Sara? Então, volto a dizer, não posso dizer qual é o seu caso especial, mas às vezes há histórias que marcam a gente, há tristezas que a gente carrega. Há histórias, por exemplo, dos nossos pais que foram muito dolorosas e eles pararam lá. E eu, na minha vida, o que eu faço? Olho para essa história com muito respeito, porque foi a história que aconteceu e por amor ao meu pai, por exemplo, nessa história, por amor a ele e a história dele, eu respeito a decisão dele. Inclusive a decisão de ficar parado. A decisão de ficar estagnado onde ele decidiu ficar. Porque também é um movimento da pessoa. Mas por amor a ele e ao que ele me deu, eu vivo a minha vida. Não é? Não existe maior sucesso na paternidade e na maternidade do que os filhos sendo felizes. Então, eu honro isso, cuidando da minha vida, sendo feliz. Isso não anima também, isso não engrandece os pais? Claro, é o que a gente vai trocar e contribuir na nossa relação. Mas dos problemas dele enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu não consigo resolver, não é possível. Ninguém consegue salvar os pais, mas alguns passam a vida tentando. E não vivem a própria vida, machucam os pais duas vezes. Primeiro, tentando tomar a força deles, na vida deles, e segundo, não vivendo a própria vida. Isso é duas vezes humilhante para os pais. Né? O que está me impedindo de crescer é... Melissa está citando aqui as frases. Maravilha, maravilha. Vamos lá para a gente encerrar aqui. Estamos no tempo? Estamos no limite aqui do tempo. Então, relação com a mãe. Quem toma a força da mãe, quem toma essa relação, conseguiu pegar ali tudo o que era preciso. E o que é preciso? Olhar a mãe como ela é, como ser humano. O que ela trouxe de bom, além da sua vida? O que mais você tomou dessa história? O que mais foi importante? O que mais você aprendeu? O que mais, sem a influência dessa pessoa, não teria acontecido de bom na sua vida? É isso. E o que é pesado? O que é pesado é normal porque é um ser humano. Eu abro mão. Fico com o que é bom. Não é? Quem toma a força da mãe consegue lidar, por exemplo, com a sobrevivência. Consegue ir para a vida. Consegue construir, pavimentar o caminho do sucesso. Né? Sobrevivência, viver, se bancar, se realizar, né? Consegue. Está vivo na profissão. Quem toma essa força, inclusive, consegue estar no lugar onde se sente à vontade. Não que tudo no teu trabalho vai te agradar, não. Quem sonha com um trabalho que tudo seja agradável também está infantilizado, que é um parque de diversão, não é isso. Seu trabalho terá coisas difíceis, mas vale a pena? E aí você dirá,
Nossa, como vale. E não vale a pena pelo resultado. É bom fazer o que você faz. Você se sente vivo fazendo o que você faz? Eu me sinto vivo fazendo o que eu faço. Hoje. Eu não troco isso por nada. Posso fazer várias outras coisas, mas nossa senhora, nem imagino, né? Mas nem sempre foi assim. Perceba? Então essa é a força. O que eu espero ainda dessa mãe, eu espero ainda da vida. Que a vida traga para mim. A vida não vai trazer para você. Você vai levar. Você vai buscar. Tomando essa força. Porém, a gente olha para uma outra relação. A relação com o pai. O pai é o caminho, é a ponte para o mundo. Carlos, mas o meu pai foi totalmente ausente. Às vezes, na sua história, a força que ele pôde dar foi da ausência. Foi justamente para você se experimentar. Foi justamente, não que ele tenha feito de propósito, a gente não está aqui para justificar nem passar pano em história nenhuma. Há dores e a gente respeita essas dores. Mas qual é a parte que te cabe aqui? Às vezes, nessas relações, outros membros da família, em especial a mãe, tenta cumprir esse lugar na ausência do pai. E fazem por amor. Mas aí, às vezes, também a gente se complica. Tem apoio demais. Justamente numa história onde deveria ter esse hiato para que eu me experimente. O pai a força do pai, tradicionalmente, abre esse caminho. E, pessoal, eu estou falando aqui da função paterna, tá? Muitas dessas funções que eu estou citando não são papai e mamãe que fazem. Mas mesmo para eu tomar força desses afetos, de uma paternidade afetiva, por exemplo, é o meu caso, né? Eu exerço uma paternidade afetiva, não sou pai biológico, mesmo para tomar essa força e tudo que vem desse pai afetivo, dessa mãe afetiva, eu preciso tomar da minha família de origem, eu preciso olhar para onde veio a vida, porque é a minha parte constituinte. Aí, com respeito, eu posso tomar tudo que vem depois, não é assim? E a função paterna é aquela que leva para o mundo, é aquela que experimenta, é aquela que ousa, é aquela que erra. Pai, principalmente quando a gente fala do masculino, né? Porque você pode ter dois pais, você pode ter duas mães, afetivamente falando, por aí vai. Biologicamente, não é tão complexo assim. Mas perceba, vocês já devem ter notado o quanto os homens são, e aí eu vou falar dos homens em especial, são especialistas em fazer bobagem. Já notaram isso? Quanto os homens são especialistas em fazer cagada, esse é o termo, né? E que bom, é necessário também. Quando você vê um pai fazendo uma bobagem assim, você vê com uma festa, quando tem um pai e uma mãe, né? Quando tem um masculino e um feminino principalmente, tem umas divergências, né? Como é que é o feminino ensinando a andar de bicicleta. E como é que é o masculino ensinando a andar de bicicleta? Vai? Né? Assim, muitas vezes é assim. E a criança vai se primeiro ela se diverte, não é doido? Já vê a criança sendo jogada para cima e rindo, gargalhando? É isso. Ela se diverte nessa força da paternidade, exercida por quem for, diga-se de passagem, a gente experimenta o mundo, a gente vê que também é divertido, a gente erra e a gente percebe que não somos de cristal. Quando você toma essa força e olha para esse pai do jeito que ele é, com os erros dele, com as ausências dele, você consegue ir para o mundo e ousar. Você consegue o mundo e experimentar. Falar, se der errado, não vou morrer não. Tento de novo. Quem não tomou, quem ainda não conseguiu tomar essa força ainda, tem medo de tudo. Prefere aquele lugarzinho certinho, controladinho, para não ter medo de fazer uma bobagemzinha, né? E permanece, sempre ali. E às vezes não tão feliz. Note, a vida passa muito rápido, vocês já devem ter notado isso. Ela precisa valer a pena. É o que Aristóteles chama de uma vida ética, né? Ética para Aristóteles não tem nada a ver com o que hoje a gente entende como ética. Ética para Aristóteles, que foi o pai mesmo da ética, né? Uma espécie de pai fundador, uma vida ética, uma vida que valia a pena. Uma vida recheada de potencial colocado para fora. É o que eles chamam de eudaimonia. É botar o potencial para fora. É fazer essa muda germinar e dar uma árvore frondosa. É frutificar. E só é possível quando eu me descubro. E eu só posso me descobrir experimentando. Percebe? Se você estiver só no mesmo lugarzinho, você não consegue experimentar. Como você sabe que você não é uma senhora pianista? Como você sabe que você não é uma senhora bailarina? Como você sabe? Mas, e eu estou dando exemplos, mas vale para você. O que você gostaria de experimentar que ainda não experimentou? O que você deseja, né? Se perceber, experimentar, fazer, agir?
que você ainda não fez. É essa força que a gente está falando. Quem só toma força paternal é imprudente. Totalmente imprudente. Quem só toma força maternal é, muitas das vezes, conservador demais, medroso. E perde oportunidade. Não é assim? Quando eu posso tomar a força desses vínculos, e volto a dizer, não estou falando das pessoas, estou falando dos vínculos, desse papel, da minha relação com esse papel que esse homem, essa mulher, ou todos os outros afetos que podem ter feito parte, o papel deles, a minha relação com esse papel deles. Porque a gente resume eles a isso, eles são muito mais do que isso. Eles têm uma vida, tiveram uma vida, têm uma vida independente de você. Né? Quando eu tomo essa força, eu tenho esse equilíbrio, eu posso ser eu mesmo, eu descubro, vai florescendo o meu potencial. Percebe isso? E aí, meu amigo, minha amiga, eu boto esse potencial no mundo. Eu boto o barco para andar. Você percebe isso? Então, estou resumindo aqui esses 5 itens. Né? Falei ali, o último item eu já citei antes, que é uma das coisas que estagna, que nos dificulta. São casos muito especiais, é a nossa identificação com a morte, como eu citei aqui. Identificação com a morte é identificação com o morto. A gente não lida com a morte, verdade seja dita, né? A gente lida com o morrer, talvez. E lidamos com a morte dos outros. Então, identificação com a morte. Uma marca emocional, uma perda muito grande. E eu fico naquela história. Quando eu fico naquela história, também é uma forma de perceber que eu não estou aceitando aquela história. Quando eu não aceito que fulano morreu, quando eu não aceito... Tem um período de luto, tá, pessoal? É normal. O luto é natural, é necessário. Eu fico triste, porque eu estou lidando com uma nova realidade. Mas, se existem aí anos, 3, 4, 5 anos ou mais, e eu não aceito a morte, o acidente, o acontecimento, inclusive meu, tá? Porque luto não tem só a ver com os outros, não. Por exemplo, houve um acidente e eu perdi um braço, né? Ou perdi uma capacidade, perdi uma condição. Há um luto. Há luto até pela perda de objetos. Então, se eu não lido, se eu não aceito aquele luto, eu não aceito aquela perda, eu fico estagnado. É uma forma de falar. Não aceito que isso aconteceu. Mas também eu estou dizendo, quando é um ente querido, estou invalidando a história dele. Eu estou desprezando a história dele. Eu queria que fosse diferente, então eu não olho para ele de verdade. Não consigo tomar a história como ela foi. Não consigo olhar para o que tem de bom, o que vem para mim, porque eu quero algo diferente, né? No meu coração, na minha posição infantilizada. E assim paraliso, de uma forma geral, na vida. Ok?